Hi, good afternoon. Be welcome. I'm English teacher Marcos Cesar. Let's go to begin our English video lesson this afternoon, speaking about grammar, the hours in English. I dedicated this English video lesson this afternoon to all English students from all over the world and Brazil too. Ok? Olá, boa tarde, sejam muito bem-vindos. Sou o professor de inglês Marcos Cesar. Vamos começar a nossa videoaula de inglês nessa tarde falando a respeito da gramática, sobre as horas em inglês. Ok? Dedico essa videoaula de inglês para todos os estudantes de todo o mundo e do Brasil também. Ok? Let's go to begin. Vamos começar. Come with me. Venham comigo. Começando sempre nossas aulas com a leitura do cabeçalho, tá? A data do dia. Então, São Paulo, nome da cidade, Thursday. Tá? Em inglês é a quinta-feira, a nossa quinta-feira. May é o mês de maio que estamos. 19th é a data do dia na forma ordinal, por isso 19th. E o ano que a gente lê como números cardinais, como sendo duas dezenas, 2022. São Paulo, Thursday, May 19th, 2022, ok? Então ficou São Paulo, quinta-feira, 19 de maio de 2022. My contacts are, meus contatos são. I am English teacher, Marcos Cesar Silva Costa. Eu sou professor de inglês, meu nome completo é Marcos Cesar Silva Costa. My contacts, meus contatos. YouTube channel, Facebook, Instagram are all. My complete name é todo o meu canal no YouTube, no Facebook, informações das aulas, no Instagram também, informações das aulas. Estão todos no meu nome completo, Marcos Cesar Silva Costa. No WhatsApp de contato, my contact WhatsApp is, tá? Meu WhatsApp de contato é 119677700277. Meu WhatsApp de contato é 11, código aqui de São Paulo, 967770277. I teach English, Administration, Informatics. Ensino inglês, administração, informática, ok? Let's go to begin the lesson. Vamos começar a aula. Complementary grammar, gramática complementar. Hours in English, horas em inglês. Resumo. What time is it? Or what's the time? Ou ainda, what o'clock? De novo, what time is it? What's the time? Or what o'clock? São as perguntinhas básicas que querem dizer que horas são em inglês. Que horas são em inglês, nós dizemos what time is it? Ou se não, what's the time? Ou se não, what o'clock? Ainda tem uma terceira forma, uma quarta forma, que seria can you tell me the time? Pode me dizer as horas, que é um outro formato, usando inicialmente o can, ok? Eu vou auxiliar can. Agora aqui, ó, então que horas são? Temos essas três perguntinhas, tá? What time is it? What's the time? What o'clock? E a resposta, como vai ser? Começando sempre com it's. It's, tá? As reticências, e aí a pessoa informa as horas. O it's quer dizer são, e a pessoa informa as horas, tá? As horas no mundo, vejam bem, tá? O sistema de horas no mundo foi definido na Inglaterra, tá? Então, na Inglaterra as horas elas são escritas e separadas inicialmente, tá, através de um ponto. Então, na Inglaterra as horas são escritas e separadas inicialmente com um ponto ao invés de dois. Tá? Então, há 8 horas na Inglaterra, como é que eles escrevem? 8.00, ao invés de 82.00, então eles escrevem 8.00, 8.00, tá? A denominação em inglês da Inglaterra, tá? Eles utilizam, tá, a sigla UK, o K, quer dizer United Kingdom, que é o Reino Unido, United Kingdom, Reino Unido. Veja, nos Estados Unidos da América, tá, as horas elas são então escritas e separadas através de 2 pontos. As horas nos Estados Unidos elas sofreram algumas alteraçõezinhas, algumas palavras, algumas mudançazinhas, algumas palavras que nos Estados Unidos eles acrescentaram no sistema de horas. Tá? Então as horas nos Estados Unidos elas são escritas e separadas com o sistema de 2 pontos, inclusive o nosso país e N países pelo mundo afora também seguem. Então, exemplo, 8 horas, 8 o'clock, então eles escrevem como 8, 2.00, 8, 2.00, ok? A designação dos Estados Unidos, a sigla é USA, que quer dizer
EUA para a gente, que é United States of America. United States of America. Ok? Designação dos Estados Unidos. Tá? Veja bem, o sistema de horas em inglês, tá? Eles seguem o sistema de dizer as horas a cada 12 horas. Eles não usam o sistema 24 horas como a gente usa. Tá? Embora é de conhecimento deles, eles conhecem perfeitamente, mas por uma questão de tradição, eles seguem o sistema deles, tá? De dizer as horas a cada 12 horas. É um sistema antigo que eles mantêm essa tradição. Tá? Então, sendo assim, ó, eles dividiram a hora, tá? Da meia-noite às 11h59, em que esse período da meia-noite às 11h59 eles chamam esse período de AM, A.M. AM, que chama-se então antimeridian. Então, antimeridian é da meia-noite às 11h59, tá? 11:59 AM ou until midday. As horas são indicadas no final com as letras AM, quer dizer antimeridian, tá? Veja bem, à meia-noite, qual é a palavra usada? Midnight. Midnight quer dizer meia-noite. Poderíamos também chamar de zero hour, também poderia, 0 hora, tá? Mas é mais utilizado, tá, o termo midnight. Ou então, se a pessoa quiser também dizer 12 o'clock, se você disser 12 o'clock, você tem que dizer 12 o'clock e o finzinho utilizar a sigla AM, tá? Se você utilizar, suponhamos, meia-noite e 10, tá? Se disser 12h10, então você vai dizer 12 and 10 a.m. Se for meia-noite e 20, 12 and 20 a.m. Tá? 12h20, você tem que utilizar a sigla AM. Se você utiliza, se você já inicialmente já usar o termo midnight and 10, midnight and 10, você não precisa usar a sigla AM, porque já está dizendo a palavra midnight. Se for midnight and 20, tá? Midnight and 20, meia-noite e 20, tá? Você não precisa utilizar a palavra AM, porque o midnight já subentende que é no meio da noite. Ok? Continuando. E o período vespertino? Tá? O período vespertino, então nós temos, veja, nós usamos as palavras midday, tá? Para meio-dia, ou então a palavra noon para meio-dia. Então, meio-dia, usa-se as palavras midday ou então noon. Tá? Ou você pode também usar a designação 12 o'clock. Tranquilo. Se você utilizar a palavra 12 o'clock, você vai ter que utilizar no finzinho, tá, a sigla PM, para designar que é o período vespertino, tá, o post-meridian. Tá? O AM é sempre antimeridian, então é da meia-noite às 11h59. E o post-meridian vai começar sempre do meio-dia às 11h59 da noite, que pra gente é às 23h59. Ok? Que é o 11:59 p.m. O 11:59 p.m., que é às 11h59 da noite. Tá? Então, continuando, então as horas elas são indicadas no final com as letras PM. Tá? Assim como eu falei da meia-noite, o meio-dia, por exemplo, se você disser meio-dia e 10, você não precisa no final, tá? Então, midday and 10, você já sabe que é meio do dia, então não precisa usar a sigla PM. Se você disser midday and 20, tá? Então é meio-dia e 20. Então sabe que é meio-dia, então não precisa no final usar a sigla PM. Mas se nós utilizarmos, veja bem, 12 e 10, 12 e 10, 12 and 10, 12 and 10, você tem que designar, tem que identificar se ele é AM ou PM. Se é da tarde, no caso meio-dia e 10, né, 12 e 10, a pessoa dizendo 12 e 10, você tem que identificar no final que é PM e não AM. Tá? Se for 12 e 20, tá? Meio-dia e 20, 12 e 20, it's 12, tá? And 20. Então você tem que identificar no final que é PM, porque 12 e 20 pode ser 12 e 20 do período vespertino ou então do período do período do início do dia, do período antimeridian. Tá? Então se for 12 e 20, tá? no lugar do meio-dia, então a gente vai usar no fim as palavrinhas, a sigla PM. Tá? Então 12 e 20, 12 and 20. Então você tem que usar no fim PM. E de uma forma geral, do meio-dia às 11h59 da noite, tá? A gente vai usar no final essa siglazinha PM. Tá, ok? Quando a hora for cheia, vejam bem, quando a hora é cheia é aquela hora que não tem divisão de minutos. Hora que não tem divisão de minutos, tá? Então a gente utiliza, então, o sistema, a gente lê como o'clock. Então, 8 horas, tá? 8, 2.00, 8, 2.00, então 8 o'clock, a gente vai ler 8 o'clock. 9 horas, como aqui do exemplo, olha, 9, 2.00, então nós dizemos 9 o'clock.
Se for 10 horas, 10:00. Escreve-se, tá? A gente lê como 10 o'clock. 11 horas, 11:00, tá? Que é o sistema mais utilizado, né? Então dizemos 11 o'clock, ok? Quando for as cheias que não tiver divisão de minutos, ok? Continuando, olha. Quando for meia-noite, a meia-noite é 0 hora, né? Tá? Ou se não, 12 a.m., nós podemos simplesmente dizer midnight. Quando for meia-noite, a gente pode dizer, veja bem, pode dizer a 0 hour, pode usar o termo 0 hour, tá? Ou então, tá? 12 o'clock a.m., 12 o'clock a.m., ou tão somente você pode dizemos então midnight. Meia-noite você vai dizer midnight, pode usar 0 hour, também pode, tá? E principalmente 12 o'clock, que usando a expressão 12 o'clock você tem que utilizar o AM no final, tá? E quando for meio-dia, meio-dia, a gente vai dizer 12 o'clock, o quê? PM. Você tem que dizer se 12 o'clock, tá? É da madrugada, é da noite ou se é do dia, tá? Então, já que é o período vespertino, então 12 o'clock a gente tem que dizer o quê? PM, que é o post-meridian. O meio-dia também nós podemos dizer as palavrinhas midday ou noon. Então, meio-dia nós vamos dizer 12 o'clock PM, ou se não, midday ou se não, noon. Ok? Vamos aos exemplos. Se for, exemplo, 8h11, dizemos 8:11 minutes. 8:11 minutes. E você vai dizer, tá, se isso é AM ou PM, tá? Porque o 8:11 pode ser 8:11 do período AM ou pode ser do período vespertino. Então, 8:11 vai ser como 8:11 minutes, tá? Ou se não, tem outro, agora entra o outro caminho. Ou 11 minutes past 8, método britânico, ou ainda o método americano, 11 minutes after 8. Tá? Também pode-se dizer a palavra minutes depois do 11, por exemplo. O minutes não é que seja obrigado, se a pessoa colocar ainda melhor. Você está dizendo do que se trata, são os minutos. Tá? Então, 8h11. Então, a gente pode ler 8:11 minutes, AM or PM, você vai ter que dizer se é da manhã ou se é do período vespertino. Ou se não, 11 minutes past 8, que é o método britânico, a palavrinha past vem da Inglaterra. Ou o método americano, 11 minutes after 8, ou somente 11 after 8. Então, 8:11 vai ser 8:11 AM ou PM, ou 8:11 minutes AM ou PM. Você pode dizer também 11 past 8, 11 past 8, método britânico, ou 11 minutes past 8, método britânico, porque estamos usando a palavrinha past, ou então o método americano, 11 after 8, ou 11 minutes after 8, tá? Então, pode-se dizer a palavra minutes, a gente pode dizer ou não a palavra minutes, tá? Não é que seja obrigatório, nós podemos dizer a palavra minutes depois do 11, por exemplo, para dizermos uma melhor identificação, uma melhor definição da hora, tá? Continuando, a palavra past ou a palavra after, ela vai ser usada da onde para onde? Veja bem, a palavra past ou after, ela vai ser usada do primeiro minuto da hora, exemplo, da 8h01 até as 8h30. Então, de novo, a palavra past ou a palavra after, past que vem da Inglaterra e a palavra after que vem dos Estados Unidos, ela vai ser usada do primeiro minuto da hora, exemplo, 8h01, até a metade da hora, até o 30º minuto. Então, até as 8h30, às 8h30, nós vamos utilizar as palavrinhas past ou after. Continuando, veja, exemplo, 8h31 até as 8h59, do 31º minuto até o 59º minuto, ao invés de a gente utilizar as palavrinhas past ou after, past da Inglaterra e after dos Estados Unidos, serão usadas então as palavras to, do método britânico, que vem da Inglaterra, ou se não as palavras before, of, ou till, que é o método americano. Então, repetindo, veja, tá? Das, exemplo, 8h31, tá? 8h31, 8h31, tá? Até as 8h59, tá? Então, das 8h31 até as 8h59, tá? Do 31º minuto até o 59º minuto, tá? Ou seja, a segunda parte da hora, vamos assim dizer, ao invés de dizermos as palavras past, que vem da Inglaterra, ou after, que vem dos Estados Unidos, como exemplifiquei anteriormente, nós vamos utilizar, serão usadas então as palavras to, que é o método britânico, que vem da Inglaterra, ou nas preposições before, of, ou till, que constitui o método americano. Exemplo, 8h35, então a gente vai dizer como? Você pode dizer simplesmente 8h35,
ou 25 to 9, ou ainda 25 of 9. Nesse caso, pode-se escolher no método americano, tá, as palavras of, before ou till para a hora seguinte. Tá? Então, de novo, o exemplo aqui. 8h35, nós vamos dizer como 8:35, pode dizer de uma maneira simplificada, 8:35, ótimo. Você vai identificar se é AM ou PM, né, para saber se é do período matutino ou se é do período vespertino, se é do período da manhã ou da noite. 8:35, você tem que dizer se é AM ou PM. Ou você pode também ler 25 to 9, ou seja, 25 para as 9, para a hora seguinte. Esse to, que é a palavrinha que vem na Inglaterra. Ou ainda, 25 of 9, 25 das 9. Esse of é a preposiçãozinha que vem dos Estados Unidos, foi acrescida nos Estados Unidos, tá? Ou seja, 25 das 9, tá? Esse of é a preposição que foi introduzida nos Estados Unidos. E nesse caso, pode-se escolher, no caso, no método americano, além da palavrinha da preposição of, podemos escolher também as preposições before ou till para a hora seguinte, ok? Continuando, olha. Quando a hora for 8h15, então vamos dizer de uma forma simples, podemos dizer 8:15, ok? 8:15, tá? Ou a quarter past 8, método britânico. Ou ainda a quarter after 8, é um método americano. Pay attention, vejam, quando a hora for 8h15, nós podemos dizer simplesmente it's 8:15, tá? 8:15 ou it's 8:15 minutes, tá? Ou 8:15 ou it's 8:15, tranquilo, é perfeitamente compreensível, tá? 8:15 ou it's 8:15, 8:15 minutes, 8h15. Aí entram os métodos que a gente pode escolher. Método britânico, a quarter past 8. A quarter past 8 quer dizer o quê? Um quarto passado das 8. Tá? Esse é o método da Inglaterra, o método britânico. Ou ainda, a quarter after 8. Esse a quarter after 8, palavrinha after, identifica então que é um método americano. Ok? A quarter past 8 é o método britânico. E a quarter after 8 é o método americano. A gente pode escolher um deles. Tá? Continuando, se for 8h45, pay attention, se for 8h45, dizemos it's 8:45, 8h45, dizemos 8:45, ou ainda a quarter to 9, método britânico, utilizando a preposição to, ou ainda a quarter of 9, método americano, no lugar da palavra of, podemos utilizar as preposições before ou till. De novo, vejam. Se for, exemplo, 8h45, ok? O 8h45 nós vamos dizer 8:45, it's 8:45 minutes, ou somente it's 8:45, você já está identificando, 8h45, perfeitamente compreensível. Ou você pode também escolher os métodos. Se for um método britânico, a gente vai dizer it's a quarter to 9, it's a quarter to 9, ou seja, um quarto de hora para as 9, usando a preposição to, que é o método britânico. Ou se não, it's a quarter of 9. It's a quarter of 9. Esse of identifica o método americano, ou seja, é um quarto de hora das 9. É o mesmo que dizer um quarto para as 9 ou 15 para as 9. Tá? Então, a quarter of 9. Esse of é a preposição, tá, que foi introduzida pelos Estados Unidos, o método americano. E além da of, no lugar da preposição, da palavrinha, da preposição of, podemos também utilizar as preposiçõezinhas before ou till. Till, que é a abreviação de until, tá? Continuando. E quando a hora for 8h30, 8h30? Então, se a hora for 8h30, dizemos 8:30. Então, quando a hora for 8h30, 8h30, nós vamos dizer simplesmente, podemos dizer simplesmente, it's 8:30 minutes, ou it's 8:30, 8:30. Podemos dizer it's 8:30 minutes, it's 8:30, tá? Você já está dizendo 8h30, ótimo, perfeitamente compreensível também. Mas temos também os métodos que podemos escolher, que são eles. O método britânico, it's a 8:30, it's 8:30, ou it's a half, ou it's 8:30. A palavrinha past vem da Inglaterra, então fica como? Uma metade passada das 8, 8:30, ou a 8:30, ou seja, uma metade passada das 8, que nada mais é do que as 8h30, é o método britânico. A palavrinha past identifica o método que vem da Inglaterra, o método britânico. Ou ainda, no lugar do past, podemos utilizar então, veja, o método americano. It's a half after 8, it's half after 8, ou seja, uma metade depois das 8. It's a half
Half after 8 é uma metade depois das 8, que nada mais é do que as 8h30, as 8h30, ok? Então, a half after 8 ou half after 8 identifica o método americano, devido à palavrinha after, ok? Caracteriza o método americano. Ou tão somente, os Estados Unidos criaram também um método super prático, que basta a gente, para dizer 8h30, basta você dizer it's half 8, ou it's a half 8, ou it's half 8. Pronto, você já está dizendo 8h30, ou seja, é a metade das 8, é metade das 8, half 8, se for traduzir no pé da letra, tá? Então, o 8h30 ou 8h30, segundo o método americano, que esse terceiro aqui, esse half 8, então é o método mais prático, é o método mais simplificado de todos. It's half 8, ou it's a half 8, ou it's half 8, tá? Que é 8h30, 8h30, caracteriza o método mais prático e simplificado que os Estados Unidos fizeram, ok? That's it, people. Muito obrigado. É isso aí. Thanks very much. That's it. É isso aí. You have a good afternoon. Tenham uma ótima tarde. I hope to help you. Espero ajudar vocês. Until the next lesson. Até a próxima aula. That's it. É isso aí. Thanks very much. Muito obrigado.